Bom dia aos vereadores, ao que as pessoas que nos acompanharão pelas redes sociais. Vamos iniciar mais um projeto do Executivo Municipal, mais 2 projetos discutindo aqui na reunião de comissão. Eu, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Federação Final, juntamente com o vereador House, o presidente da Comissão de Finanças, e os demais vereadores que fazem parte da comissão. É um projeto que a gente já sentou aqui, já discutiu em uma reunião anteriormente, segunda-feira passada, e gera muitas dúvidas, por isso que é importante que todos participem, para que tenha clareza na hora de emitir o seu voto aqui em plenário, não voto em coisa que venha prejudicar a população. A gente agradece a presença de Dr. Messias, juntamente com o Raul, jornalista e jurídico da casa, e funcionário da Câmara Municipal, por mais uma reunião de comissão. Que Deus nos ilumine. Ô, Dr. Messias, o projeto de lei é o projeto número 9 de 2021. Ele altera e inclui dispositivo na lei número 862, de 6 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado e tal outras providências. Para as pessoas terem entendimento desse projeto de lei aqui, ele teoricamente trata-se de contratados pelo município, e não de funcionários que já são efetivos no município. Foi discutido alguns assuntos aqui na reunião passada e tem muitos que gerou a dúvida relacionada à questão do processo seletivo. O processo seletivo, e a gente vê, não é fácil de se votar esse projeto. Então a gente vai ter que estudar realmente bastante para poder chegar a um acordo aqui nessa casa, se realmente vai ser votado, se não vai ser votado, porque realmente pode mudar a vida de muitas pessoas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de votar. Aí, iniciando a reunião, eu gostaria de ver se algum dos vereadores gostaria de falar, de usar a palavra. Como ninguém se manifestou, eu vou passar a palavra para o Dr. Messias, que é o nosso jurídico dessa casa, ele explanar para a gente um pouquinho sobre o projeto de lei número 9 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bom dia. Nós tivemos uma outra reunião das comissões falando sobre esse projeto de lei e, de fato, suscitaram ali várias dúvidas, e é importante que as comissões tenham essa disponibilidade de se reunirem para tentar sanar essas dúvidas. O mais importante de uma comissão atuante é que ela receba os projetos e que ela aprecie profundamente esses projetos antes de liberar o projeto para o plenário. Então, tanto a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, quanto a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas estão cumprindo com o seu papel constitucional e regimental. Agora, especificamente quanto a esse projeto de lei, a nossa análise jurídica vai ser sempre quanto à formalidade, porque nós não temos competência para adentrar ao mérito dessa questão. A discussão de mérito compete àqueles que foram eleitos para tal, que são vossas excelências, os vereadores. Então, às vezes acontece de esperarem que o jurídico da casa se manifeste quanto ao mérito. E nós não podemos fazer isso, porque nós estaremos violando, então, uma competência que foi atribuída na urna para os vereadores eleitos. Quanto à formalidade, esse projeto atende às determinações regimentais. Ele foi proposto por quem de direito, que é o chefe do Poder Executivo. Então, de início, nós não observamos nenhum vício de iniciativa. Por ser um projeto que vai definir ou alterar a forma de relação que existe entre o Executivo e os servidores contratados, é necessário que ele seja, então, trazido para casa na forma de um projeto de lei. Então, não temos aí nenhum vício de iniciativa. Quanto à questão da técnica redacional, o projeto também atende minimamente aos requisitos previstos no regimento interno da Casa, porque está escrito, está redigido na forma regimental
em bom português, e traz também algo muito importante, aliás, fundamental em projeto de lei, que é a justificativa. Com esses elementos, nós podemos também analisar quanto à constitucionalidade desse projeto. E é um projeto que traz uma demanda prevista na Constituição da República, que traz expressa previsão de que a administração pública, a regra é o concurso público. Então, sempre que tiver uma necessidade de aquisição de mão de obra, em regra, ela deveria se dar por concurso público. Mas a própria Constituição Federal cuidou de criar, de trazer uma situação excepcional, e para essa situação excepcional possibilitou a contratação direta, que é chamada contratação direta por excepcional interesse público. E de fato, um processo seletivo é menos complexo do que um concurso público. Então, quando você tem a necessidade de adquirir mão de obra para trabalhar para a prefeitura, e essa deve se dar apenas por concurso público, isso de certo inviabilizaria muito o serviço essencial que a prefeitura presta. Então, em algumas situações, há a necessidade de que esse processo de seleção, para que seja respeitado também os princípios da administração pública, dentre eles a impessoalidade, o processo seletivo ele é menos complexo, mais célere, e você consegue concluir o processo e colocar a mão de obra à disposição do serviço público em um menor tempo. Já no caso do concurso público, são várias etapas que devem ser seguidas, e nessas várias etapas, recursos e mais recursos, pode ser que a necessidade do município, por exemplo, no caso de uma calamidade, e você precise de, com uma certa urgência, contratar pessoas, e por concurso público você teria dificuldade de concluir o concurso público e colocar essa mão de obra à disposição. Então, senhor presidente, quando nós temos expressa previsão na Constituição Federal, prevendo a contratação por excepcional interesse público, cabe agora ao Legislativo definir quais serão as regras dessa forma de contratação. E muitas pessoas às vezes brigam defendendo a necessidade de processo seletivo, e com razão, porque não pode a administração simplesmente contratar o amigo, o conhecido, o parente nem pensar, porque tem súmula vinculante quanto a isso. Mas uma dificuldade que há aí é porque não existe uma regra clara de como deve ser o processo seletivo. E na ausência dessa norma, muitas vezes o processo seletivo ele é feito apenas de faz de conta. Não existe uma definição de que vai ter que ter prova, que vai ser prova escrita. Não existe a definição de quantas questões que tem que ter, quais as matérias que vai cair. Alguns editais de processo seletivo simplificado são apenas mediante entrevista, análise de currículo. As pessoas enviam o currículo para um determinado e-mail, e aí faz a análise de currículo e pessoas são contratadas. Uma outra diferença que é importante ressaltar é que quando você contrata por concurso público, você está pensando em uma necessidade real da administração para o longo prazo. Já no caso da contratação por tempo determinado, que é o do processo seletivo, essa contratação já tem um tempo determinado, que já demonstra que num curto espaço de tempo a situação deva ser resolvida. E não pode utilizar essa contratação temporária ad eterno. Essa contratação temporária deve ser para situações excepcionais. Porém, é muito comum na administração pública ficar provendo um mesmo cargo por longo período através de processo seletivo, sendo que isso por si só já indicaria que aquele não é um cargo temporário. Há necessidade real do município, então deveria ser provido por concurso público. Agora, nós não vamos adentrar ao mérito do projeto de lei,
Porém, eu concluiria nessa primeira observação, senhores presidentes das duas comissões, dizendo que a questão aí realmente é agora decisão política. A decisão dos vereadores deve ser feita de acordo com a livre convicção de cada vereador. Cada vereador, ele tem algumas prerrogativas para o exercício do mandato, e talvez a mais importante delas é de que ele não pode ser coagido a tomar decisão. A decisão tem que ser livre e consciente do vereador. Então, cada vereador, nessa análise política, vai avaliar se esse projeto é viável ou se ele não é viável. Na análise das comissões, as comissões podem mais. A comissão eventualmente poderia entender que esse projeto, na visão da comissão, ele é inconstitucional. Isso por si só não esgotaria a discussão quanto à constitucionalidade. Essa constitucionalidade pode ser analisada em outras esferas. A Câmara não esgota a discussão quanto à constitucionalidade. Nós podemos ter um controle que eles vão chamar tecnicamente de controle concentrado e também um outro controle chamado controle difuso. Esses dois tipos de controle de constitucionalidade não são bastantes. Nós temos uma análise de constitucionalidade que pode ser feita também pelo próprio chefe do Executivo. Então o vereador ele não precisa ser um perito em Constituição Federal. O voto do vereador tem que ser, acima de tudo, com a livre convicção, com a livre consciência. E sendo dessa forma, ele não deve ser censurado. Então, às vezes, o vereador fala: olha, eu não vou votar porque parece que é inconstitucional. É bom que não vote projeto que é manifestamente inconstitucional. Mas eu falava mais cedo com o presidente da comissão, Harrison, até a questão de constitucionalidade às vezes muda de acordo com o entendimento das cortes superiores. Nós tínhamos questões que até pouco tempo eram consideradas constitucionais e que hoje não são mais. Nós temos questões que o próprio texto da Constituição diz o que deve ser e hoje houve uma mutação do entendimento e aquele texto expresso não tem mais validade. Então até o conceito de constitucionalidade ele às vezes sofre alterações ao longo do tempo, e é bom que seja assim. A letra escrita da lei deve valer, mas deve valer menos do que o princípio que rege essa lei. Os princípios no direito, eles são então ainda mais importantes do que o texto escrito da lei. Dessa forma, sempre que a sociedade evolui, pode sim ter uma releitura dos princípios. Portanto, a nossa preocupação de plenário com a questão de constitucionalidade, ela existe, e devemos, sempre que possível, evitar a aprovação de projetos de lei manifestamente inconstitucionais. Vez ou outra, se o plenário aprovar um projeto que é manifestamente inconstitucional, cabe às outras instâncias fazerem a devida reparação pelas formas devidas, inclusive possibilidade de ação direta de inconstitucionalidade, possibilidade de questionamento específico do artigo da lei que eventualmente possa ser inquinado aí de inconstitucionalidade. Mas quanto à formalidade, essa Procuradoria não percebeu, em análise bastante aprofundada, nenhuma ilegalidade que não permita que o projeto de lei possa ser apreciado pelas comissões e posteriormente pelo plenário da Casa. Até me estendi um pouco mais, porque o tema realmente parece que está exigindo essa reflexão, e acredito que a fala do início da reunião, ela deve sim ser levada em consideração, que o presidente Joalen falou, da questão política. E há uma questão aí de interesse político que deve ser considerado, sim. A situação de uma calamidade, como seria realizar um processo seletivo se as pessoas não poderiam nem sair de casa? Como seria, olha, vamos ter um processo seletivo, aglomera aí 300, 400 pessoas para fazer uma prova. Como que se daria isso?
Que é necessário que a contratação seja impessoal, isso sem dúvida, mas que às vezes é necessário que a administração consiga alocar mão de obra num prazo curto de tempo para atender a necessidade excepcional e atender o interesse público, isso também é verdade. O ideal é que todo município já tivesse, no início de cada ano, um processo seletivo pronto, para na hora que surgisse qualquer coisa, já tinha as pessoas lá classificadas para serem chamadas. Esse seria um cenário ideal, talvez a gente chegue nele algum dia. Então, essas são essas considerações, presidente. Eu acredito que o projeto de lei está pronto para prosseguir no debate aí nas comissões. Agradecer as palavras do doutor Messias, que as pessoas que vão nos acompanhar pelas redes sociais entendam que, se eu estiver errado, que o senhor me corrija, que quando fala inconstitucional é que está indo contra a lei maior que a Constituição Federal, que é uma lei superior à lei municipal. Para dar andamento ao projeto, primeiro, para ler alguns itens aqui o que está sendo mudado, para que os vereadores também entendam, os que não estiveram aqui na reunião passada, é um projeto muito, apesar de pequeno, ele tem muito complexo e vai mudar, talvez, a vida de muita gente, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Eu vou tentar explicar pelo que nós estudamos aqui na reunião passada, e se eu estiver errado, eu peço ao doutor Messias que me corrija, porque realmente, quando se fala de leis, é uma coisa muito complexa. Antes de eu iniciar aqui, o presidente da Comissão de Finanças gostaria de falar alguma coisa, vereador Ramos? Então, para dar continuidade. Para que as pessoas entendam, esse projeto de lei, ele altera, inclui dispositivos na lei número 862, de 6 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado e dá outras providências. Falando novamente, tem algumas pessoas que acham que o processo seletivo é um concurso público. O doutor Messias foi bem enfático em suas palavras, não se trata de concurso público. Processo seletivo que pode ser dado através de currículo, de entrevista, entre outras opções que tem, já que o processo seletivo, a demora é grande, e com o processo seletivo é mais rápido, e o concurso público ele demora um tempo maior para que essa pessoa seja contratada para atender a necessidade de determinado local da Prefeitura Municipal. Eu vou falar o que fala a lei que já tem, de 2009, e qual a mudança que vai ser feita. O artigo 3º da Lei Municipal 862, de 6 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte acréscimo, ou seja, acrescentou. O que o artigo 3º que está em vigor fala? O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo, simplificado, sujeito a ampla divulgação. Ou seja, a lei atual fala que o processo seletivo ele tem que ser, a contratação tem que ser através de processo seletivo, coisa que a gente nunca viu acontecer na Prefeitura Municipal de Jacinto, não é na gestão agora, nas gestões anteriores, apesar de ter a lei, não se cumpria a lei no nosso município. Então ele passa a vigorar com o seguinte tema: o recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante processo seletivo simplificado. O que vai acrescentar? Sendo dispensado tal procedimento nos casos de contratações urgentes. Se a Prefeitura entender que são contratações urgentes, ela pode contratar as pessoas, se a gente aprovar a lei sem o processo seletivo. Estou correto, doutor Messias? Sem o processo seletivo para saúde, educação, serviços públicos essenciais. Ou seja, quando fala serviços públicos essenciais, provavelmente inclui todos os outros setores da Prefeitura que não está, que não foi citado como saúde e educação. Então, inclui essa parte, que sendo dispensado o processo seletivo no caso de contratações urgentes. Se a gente aprovar, a gente vai tirar o processo seletivo e vai dar autonomia para que a Prefeitura faça as contratações urgentes, para saúde, educação e serviços públicos essenciais. Pronto? Alguém tem alguma dúvida?
Eu não tenho um entendimento todinho, então eu percebi, se eu falar alguma coisa que não está sendo correta aqui, que corrija para que a gente chegue a um denominador comum. O vereador, presidente da comissão Joardo, quando diz serviços essenciais aí, está tirando todos, porque... Não, ela vai incluir todos. Não, está tirando todos do processo seletivo. Está tirando. Sim. Está tirando todos. Porque onde é que a prefeitura contrata? Saúde, educação e serviços essenciais. Tem mais o que para a prefeitura contratar? Obras, esporte, cultura. Vai entrar em tudo, vereador. Serviços essenciais, já está dizendo. Então vai estar tirando tudo aí, velho. Não vai existir mais processo seletivo em nada, na realidade é essa. Sim, eu entendo, mas foi isso que eu expliquei aqui, que se a gente votar, Não, a gente vai estar tirando um processo seletivo. Exatamente. E para deixar bem claro também, que ninguém nunca fez um processo seletivo. Exatamente. Mesmo existindo a lei, o processo seletivo não existia. As pessoas contratavam aleatoriamente por amizade, cargo político, essas questões todinhas. Não é de agora, já de anteriormente já havia essa discussão aí. Né? Exatamente. E, apesar de existir a lei, nenhum prefeito que entrou cumpriu a lei que era o processo seletivo. Nunca foi cumprido, realmente. Isso aí Vossa Excelência está correto. Mas existia aí, só que nunca foi cobrado, né? Aí hoje, se tirar, não vai ter obrigação nenhuma mais de fazer nada de processo seletivo. Ô doutor, isso aqui é bem complexo e gostaria que você analisasse comigo, eu vou ler ele aqui. O artigo 4º aplica-se, esse aqui, o texto que eu vou ler é o original. O artigo 4º da Lei Municipal 862, de 6 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração e acréscimo. Esse aqui vai alterar e vai acrescentar ainda por cima. Né? Aplica-se ao pessoal contratado, na conformidade dessa lei, as seguintes disposições referentes ao servidor público: diárias, se for o caso, gratificação natalina proporcional ao tempo de serviço, adicional por serviço extraordinário, adicional noturno e direito de petição. Eu gostaria, doutor, depois você falar sobre a questão do direito de petição. O que eu entendo? Diárias, quando o funcionário da prefeitura vai prestar um serviço para fora, esse é o que a lei original fala, né, que o funcionário contratado ele tem direito, certo? E vai estar modificando algumas coisas que a gente vai discutir na outra, que vai ser mudança, vai ter mudança. Gratificação natalina, que é o 13º, né, todos geram aquela dúvida, a prefeitura tem ou não? Está aqui na lei, ela é obrigada a pagar 13º proporcional aos tempos trabalhados. Se a pessoa foi contratada 6 meses, ela tem que receber o 13º referente aos 6 meses que foi trabalhado. Adicional por serviços extraordinários, ou seja, o cara trabalha 2 horas, 3 horas além do que fala, que são as 40 horas semanais, ele tem o direito de ter uma gratificação por estar fazendo determinado trabalho do município fora do seu horário, seria cumprido. Adicional noturno, são aquelas pessoas que trabalham à noite, que têm o direito de receber o adicional noturno, e o direito de petição. Assim que eu terminar, eu estou falando a questão do direito de petição. E o que a gente tentou ver se a gente conseguia inserir aqui seria o 13º, porque aqui não fala, 13º não, férias, porque aqui não fala que o funcionário tem direito de férias, o funcionário contratado. Né? E o que a demanda maior que a gente encontra aí são as pessoas questionando justamente isso aí. Porque eu trabalhei na prefeitura 4 anos e eu não recebi as minhas férias. Né? Na lei aqui não fala, eu sei que na lei superior, que é a federal, fala que qualquer funcionário do município tenha direito, mas na lei municipal não fala. Né? Então é uma coisa que a gente pensou em fazer uma emenda para estar incluindo aqui 13º, também pedir ao doutor Vicente para nos falar se vai ferir ou não a Constituição Federal. Aí eu gostaria que o doutor só falasse sobre o direito de petição. Senhor presidente, o direito de petição é o direito que todo servidor efetivo tem de, eventualmente, quando tem alguma dúvida quanto ao que está ocorrendo no seu trabalho, ele formular através de petição às autoridades superiores, fazendo questionamentos, sugestões, proposições. E esse direito de petição, ele vinha sendo até então, de certa forma, não concedido aos servidores, aos trabalhadores que são contratados. Então, me parece que esse dispositivo, ele busca trazer um pouco mais de isonomia entre os direitos que existem para o servidor efetivo
e o direito que existe para os servidores contratados, com especial ênfase para a questão da forma de aplicação das punições disciplinares. O servidor contratado hoje, com base na lei vigente no município, ele praticamente não tem direito de se defender. Então, eventualmente, se um servidor contratado supostamente comete uma infração disciplinar, não existe uma normativa bem definida que garanta a ele uma das principais garantias constitucionais, que é o direito de ampla defesa e contraditório. Então, esse dispositivo que vem agora no projeto de lei, ele tem essa isonomia para o servidor efetivo, na nossa interpretação, na medida em que diz que para o servidor contratado, na medida em que diz que esse servidor contratado, ele agora também tem direito ao processo administrativo, onde ele vai poder apresentar suas razões, fazer a sua defesa, eventualmente contratar uma defesa técnica para acompanhá-lo num eventual procedimento, o que até então não existe. Então, na realidade, se o servidor contratado não tivesse bem no serviço, bastava mandar embora. Reduzidamente é isso. E agora ele também tem direito de dizer, olha, eu não sou um servidor de segunda classe, apesar de não ter sido aprovado em concurso público, mas eu estou prestando serviço público e também mereço respeito. Se tem alguma coisa contra mim, me deixe manifestar, direito de petição. Me deixe manifestar. Eu quero apresentar as minhas razões. Eu quero que tenha um processo administrativo, que tenha uma comissão, e essa comissão analise o meu caso, e não apenas o meu chefe imediato. Então há uma mudança no entendimento, e essa mudança, nesse ponto, ela é muito positiva. Ela dá o direito de defesa. Porque dá o direito de defesa. E antes, na redação lida aí pelo presidente Joari, não tinha essa previsão. Então, nesse ponto, o projeto de lei, ele traz sim um ponto, uma observação que deve ser considerada pela comissão, porque é muito ruim você ser contratado, o seu chefe imediato não vai com a sua cara e simplesmente diz que você não serve mais para aquela atividade. E você não tem direito de petição, você não tem direito de pedir uma segunda opinião, você simplesmente vai ser dispensado. Agora, com a proposta, se aprovada, ela teria esse ponto que entendo ser um ponto relevante a ser observado pelos novos vereadores. Então, quer dizer que estará direito à justificativa. Então, isso dará direito a uma justificativa do superior, ou seja, do seu chefe ou do gestor, e, ao mesmo tempo, daria o direito de defesa daquele funcionário que está no processo seletivo como direitos como os outros efetivos. Isso mesmo. E só um detalhe que eu não acrescentei, mas o presidente Joari tinha mencionado, se há a necessidade ou não de expressar na lei todos os demais direitos. E há alguns direitos dos trabalhadores que são chamados de direitos sociais obrigatórios. Férias é um desses e 13º também. Então não há necessidade de um contrato ter a previsão de que tem direito a férias, porque mesmo se não houver lei municipal, vale o texto constitucional. Todo trabalhador tem direito a férias e 13º salário. Inclusive, no âmbito do legislativo, os vereadores também estão realizando um trabalho. O chefe do executivo também está realizando trabalho, os secretários municipais também. E por isso o Tribunal de Contas tem entendido que nem há necessidade de lei em sentido formal para regulamentar esse direito, porque a própria Constituição Federal assim faz e de forma definitiva. Então não há necessidade de constar aí os demais direitos, porque são direitos sociais, direitos que todo trabalhador deve ter o acesso. Sim, doutor. Então, deixa bem claro que
todos os funcionários do município são contratados e eles têm direito a 13º sim. Se a prefeitura não está dando, é porque não está cumprindo com suas obrigações. E aí De férias, porque as Férias pessoas também. já recebi. Só que aí vai haver uma questão que é importante, que aqui para fomentar o debate a gente analisa, o seguinte: quando não há processo seletivo com base na legislação local, o judiciário costuma entender que essa contratação ela é nula de pleno direito, porque essa contratação não obedeceu aos requisitos que estavam definidos em lei. Portanto, ainda que tecnicamente essa pessoa, por força da disposição constitucional, tenha direito a férias, 13º, esse contrato dela sendo nulo, ele não gera os demais direitos. Então, hoje, o entendimento do tribunal é de que se o servidor não fez o processo seletivo, não passou por um processo seletivo ou concurso público, a forma de contratação dele não obedeceu o que estava previsto em lei, então ele está, sim, desacobertado dessa proteção especial. Esse é hoje o entendimento majoritário, tanto no Tribunal de Minas quanto nos outros tribunais. E que os prefeitos usam também para um embasamento aí para poder não efetuar o pagamento, a liberação das férias para os funcionários contratados. Que eventualmente vai para a justiça e aí o judiciário analisa e diz se o contrato é nulo. Ô capitão, só para a gente, eu li o que está na lei atual, né, que não inclui férias, se a gente poderia acrescentar, né? E agora eu vou ler o texto que está sendo modificado, né? Apesar do doutor Luiz já ter falado algumas partes ali, ele não é modificado em uma parte só, ele é modificado em outras partes também, né? Que os direitos que são, para repetir, para não esquecer, são Senhor presidente. diárias. Sim, pode falar. Vossa Excelência, bom dia, primeiramente, né? Cumprimento o presidente da Comissão de Finanças, o presidente da Comissão de Legislação, todos os vereadores presentes, nosso jurídico doutor Messias, né, o nosso jornalista Raul, nossa publicidade que está aqui na pessoa de Elke e os funcionários desta casa. Como está sendo gravada, Vossa Excelência vai fazer a leitura do artigo 4º da nova lei, onde ela será alterada. Só que o doutor Messias, ele entrou em uma questão que ela vai ter um poder se caso for aprovado na nova lei. E Vossa Excelência estava no momento da fala falando da lei anterior, que é o artigo 4º. Na lei anterior, na lei que está em vigência, ela não tem previsão dessas infrações disciplinares. Essa é na lei que está para ser votada. É só para quem for ouvir o vídeo não confundir. Certo. E que às vezes vai imaginar que já existia. Então, essa lei que está em vigor, ela não tem essa previsão que a nova lei vai trazer. Certo. Entendeu? Então, é uma das modificações que está tendo, né? Então, a lei atual fala direito diárias, por caso, gratificações natalinas proporcional ao tempo de serviço, 13º, adicional serviços extraordinários, né? Que é chamado de gratificações, adicional noturno para as pessoas que trabalham à noite. Faltou aqui a questão da insalubridade, não sei se poderia ser incluído, não fala que se caso trabalhar, tem muitas pessoas que são contratadas que trabalham, por exemplo, no caminhão, que faz a limpeza, né? Não está aqui, que a gente poderia tentar acrescentar. E também a questão das férias, mas para as férias, como o doutor Vicente falou, para que as pessoas tenham uma segurança maior, a lei teria que ser aprovada, porque se tiver o processo seletivo, automaticamente ela vai enquadrar melhor, porque o entendimento do prefeito às vezes não é isso, da questão das férias. E a outra lei que está mudando, do artigo 4º, fala assim: aplica-se ao pessoal contratado, na conformidade desta lei, no que couber, os mesmos direitos, obrigações, infrações disciplinares, sindicância, processo administrativo instituídos pelas leis municipais, número 943/2012 e 944/2012, com execução aos direitos, com exceção aos direitos de quinquênios, retribuição de mais direitos privativos do servidor público efetivo.
Isso que ele falou que sentido, só não vai ter direito a convênio, porque isso é exclusivo para o funcionário efetivo que passou em concurso público e não passou no processo seletivo, né? Que o concurso público tem uma duração praticamente para a pessoa concursada a vida inteira, né? E o processo seletivo vai ser contratado para um período determinado que a prefeitura esteja precisando de determinado serviço, né? Então a gente vê que as mudanças, elas são muitas, né? Como o doutor Messias falou aí. Inclusive, já falei com a presidenta que a gente não vai levar para a pauta da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, porque a gente gera algumas dúvidas. Seria interessante que a gente ouvisse alguns segmentos da sociedade, que a gente ouvisse representantes até da própria prefeitura, né, para poder a gente estar reunindo, sentando e conversando para ver se realmente é bom passar ou se não é bom passar. Porque, apesar de ser um projeto pequeno, ele traz muitas e muitas mudanças aqui na lei anterior, que futuramente pode trazer uma penalidade para alguma pessoa. Senhor presidente, esse artigo 2, que altera o artigo 4 da lei municipal, eu creio que esse artigo, ele vem a reforçar a lei. Eu não vejo que esse artigo 4 ele venha infringir ao funcionário, mas sim agregar mais direitos. Mais direitos, né? Direito de defesa, se no caso seja demitido. Eu vejo que, ao meu entender, que no artigo 1º, onde muda o artigo 3º da Lei Municipal 862/2006, o que está em maior discussão é manter o processo seletivo ou adere às contratações. Mas o artigo 4, eu acho que Vossa Excelência, minha opinião, a comissão vai dar o relatório. Eu creio que esse artigo 4, os demais vereadores deveriam dar suas opiniões, se a gente já dá ele por encerrado como positivo. Eu vejo que ele agrega mais valores, mais direitos. Sim, sim. Algum vereador que está falando até agora? Vereador Raul, a gente passar para o artigo 3º. Bom dia, senhor presidente dessa casa. Bom dia, presidente João, da Comissão de Legislação. Bom dia, demais vereadores e todos os servidores dessa casa e todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Essa discussão sobre esse projeto muito importante para todos nós e principalmente no que diz respeito aos servidores. A dúvida que eu tenho aqui no artigo 4, eu entendo que está garantindo alguns direitos aos servidores que na lei antiga não tinha. Mas a gente observa o seguinte, que tem essa ressalva aqui no final do artigo, quando fala da exceção desses direitos. Não tem direito de quinquênio, a gente sabe que o contratado não tem direito de quinquênio. Mas eu gostaria que o Dr. Messias nos desse uma explicação mais clara em relação a esses direitos que o contratado, se for aprovada essa lei, não vai ter com essa nova proposta. Aqui fala assim, uma retribuição pelo exercício de função de direção. Isso é um ponto que eu gostaria que o Dr. Messias explicasse para nós. Também não teria o direito de chefia e assessoramento. Férias prêmio também a gente sabe que o contratado não tem. Mas aqui no texto da lei proposta pelo Executivo, não coloca 13º e não especifica, não está claro no projeto também a questão de férias para os funcionários contratados, né? Férias prêmio a gente sabe que não tem direito, mas as férias normais, o texto não nos traz uma clareza, não especifica que esse contratado, se aprovado dessa lei, ele vai ter direito de receber tanto quanto também o 13º. Não está claro no texto da lei esses dois direitos. E eu entendo que o funcionário, mesmo ele contratado, ele tem direito sim de férias e 13º salário. Então, eu gostaria que o Dr. Messias explicasse para nós que o contratado ele não tem esse direito de retribuição pelo exercício de função. Essas duas últimas frases aí do texto do artigo 4º, eu gostaria que o Dr. Messias explicasse para nós, ponto por ponto, para que possamos ter um entendimento, né, mais assim, convicto daquilo que nós estamos fazendo esta manhã. Doutor Messias já falou isso.
Posso falar? Pode, presidente. Mas o doutor Messias, no início, ele falou que o prefeito não entende como férias porque não tem um processo seletivo e aí, automaticamente, ele não tem direito, o prefeito vê, não é o prefeito atual que eu estou falando, é qualquer prefeito vê, que ele não tem direito porque ele não passou por um processo seletivo. A justiça já deixa isso em aberto. O prefeito vê porque quando chega ali em dezembro, por exemplo, ele está dispensado, então ele não fechou a carga horária para ele ter direito a férias. Não é isso, doutor? Pelo que o senhor explicou? Parcial, assim, as férias, ainda que ele não concluísse os 12 meses que são considerados chamados de período aquisitivo para a concessão das férias, ele teria direito ao pagamento proporcional. Então, se ele trabalhou 10 meses, por exemplo, ele teria direito a 10 dozeavos do valor de férias. E nesse sentido, quando o novo vereador e presidente da comissão, Harrison, faz a observação de quais os outros direitos que não estão sendo concedidos aos servidores contratados, é porque o servidor efetivo ele é regido pelo estatuto e também pelo plano de cargos e salários. E nesse plano de cargos e salários, muitas vezes tem a previsão de promoção, progressão horizontal, progressão vertical, e esses direitos, o dispositivo que está em comento aí, ele diz que não vão se estender aos contratados, por uma razão muito lógica. Os servidores contratados têm um vínculo precário com a administração municipal, e esse tempo que está a serviço da administração não poderia ser utilizado para fim desses outros direitos. Agora, essa excepcionalidade que é trazida nesse dispositivo, ela é justamente para dizer, olha, servidor contratado não é a mesma coisa de servidor efetivo. Não vai ter o servidor contratado todos os direitos do servidor efetivo, porque alguns direitos são inerentes à carreira efetiva. E esses direitos excepcionados são para poder dar essa clareza. Porém, não há nenhum prejuízo se eventualmente a comissão quiser, dentro desse dispositivo, ou criando um novo dispositivo, especificar ainda mais claro que haverá o direito a férias proporcional ou integral e ao 13º proporcional ou integral. Não há nenhum prejuízo quanto a isso. E pode ser feito através de emenda da própria comissão ou de qualquer dos vereadores. Sim, doutor. Sempre lembrando, né, para que as pessoas tenham entendimento, que o projeto, esse projeto, ele veta, né, como é que chama, gente? Ele veda as férias, não? Não, o concurso, o projeto, ele veta o processo seletivo. Esse projeto, ele dá margem, muda em algumas coisas, mas ele dá uma margem para que a prefeitura possa contratar sem um processo seletivo. Que às vezes, quando você vai andando no projeto, vai tendo algumas coisas que beneficiam, outras coisas que atrapalham, mas no projeto em geral, ele dá liberdade à prefeitura a fazer as contratações sem o processo seletivo, não é, doutor? Isso é altamente questionável, sim. Acho que esse é o maior ponto de discussão justamente no artigo 1º. Autoriza a prefeitura a fazer as contratações sem um processo seletivo. Automaticamente, faz com que o contratado ele tenha leis que embasam o prefeito a não pagar, a não te dar o direito de férias. Mas, vereador, quando o doutor Messias disse anteriormente, quando é feito o processo seletivo, automaticamente o funcionário já tem direito às suas férias, não é isso? Isso. Mas já tem a lei, vereador, que fala que tem que ser de contratações mediante o processo seletivo. Com essa lei que vai tirar e fazer com que a prefeitura possa fazer as contratações em caráter de urgência, automaticamente sem o processo seletivo. De um lado ajuda, de outro acaba atrapalhando. Isso, senhor presidente, só acrescentando que nem só a ausência do processo seletivo. Muitas prefeituras fazem o processo seletivo, mas não tinham uma lei prevendo a contratação por excepcional interesse público. Então, o simples fato de ter o processo seletivo não é suficiente para garantir que a pessoa vai ao judiciário e vai conseguir o direito de férias 13º.
Porque muitas vezes o município não tem a lei que autoriza a contratação por excepcional interesse público. E aí a ausência dessa lei também gera a dificuldade de essa pessoa provar na justiça que o contrato era válido. Um dos requisitos é que tenha havido esse processo seletivo, mas há outros requisitos a serem observados também. Gente, vamos para o próximo. Vamos falar agora do artigo 3º. Fica revogado o artigo 9º da Lei Municipal 862, de 6 de junho de 2019. Esse aqui está revogando, apenas está excluindo o artigo 9º. Agora a gente vai ler aqui para que as pessoas, vocês tenham um entendimento o que ele está revogando, o que ele está tirando da lei municipal. Então vamos lá para o artigo 9º. É que vocês têm que ter a lei atual e a lei que está fazendo as mudanças. No artigo 9º, eu peço sempre para o doutor Messias, se eu falar alguma coisa que não seja o entendimento correto, que o senhor possa me corrigir, tá bom? O artigo 9º fala, estou precisando de um óculos, viu? O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá, né, o artigo 9º, receber atribuições, funções e cargo não previsto no respectivo contrato. Doutor, o entendimento aqui é receber atribuições, funções ou cargo não previsto no contrato. Isso significa que vai valer o que for no contrato que a pessoa assinar lá no executivo? Nesse dispositivo que está sendo revogado, ele tem... Está tirando isso aí da lei. Ele tem um alcance até bastante amplo, que foi questionado inclusive na outra reunião, porque ele tenta dar a esse servidor contratado um direito de eventualmente ocupar outras funções a bem do serviço público. Com o dispositivo hoje vigente, isso não seria possível. Ah, entendi. Então, por exemplo, a gente discutiu isso aqui na reunião passada. Chefe de setor não pode ser contratado, tem que ser nomeado por portaria, decreto. Isso. Né? E com a lei, revogando isso aí, o município pode contratar qualquer funcionário que ele achar que couber, né, para ocupar o cargo de chefe de setor. Mas não é tão amplo assim, porque o próprio Estatuto dos Servidores define alguns cargos chamados comissionados que só podem ser ocupados por servidor efetivo. Certo. Então, o que o dispositivo aí que propõe a revogação ele vai tentar, no meu entendimento, fazer é dar uma possibilidade de a administração aproveitar o contratado em uma outra atribuição que não aquela específica para a qual ele foi contratado. Isso às vezes engessa muito a administração, porque suponhamos que o município tem aí alguns servidores contratados para fazer um serviço na Secretaria de Obras. Mas aí nós temos um problema de endemias, um problema igual a esse do Covid, e eu preciso de pessoas de uma barreira sanitária. Essas pessoas contratadas, em regra, não poderiam receber uma nova atribuição, porque está vigente o artigo 9º em sua totalidade. Agora, uma vez aprovado esse projeto de lei, haveria então uma margem maior para a administração municipal realocar temporariamente esses servidores contratados de acordo com a necessidade, a urgência que viesse a surgir. É mais nesse sentido. Os incisos 1 e 2, que consta nessa proposta de revogação, eles teriam então uma finalidade de dar uma margem maior para a administração de utilizar a mão de obra do contratado. Me parece que a intenção é essa, porém seria interessante também que prosseguíssemos nesse questionamento junto ao autor do projeto de lei. Vereador Raus. Doutor Messias, então eu entendo assim que, de acordo está aqui a lei vigente, então assim, para o município, eu vejo no princípio assim, que o município, então no caso, queria assim, aproveitar aqueles que já estão contratados para fazer esse serviço excepcional. Estava assim, no caso, evitando o município contratar mais pessoas para fazer aquele serviço, né? Então, no caso, ia ser mais dispendioso, ia contrair mais gasto com o município, É uma mais leitura despesas, interessante, Talvez seja isso que a lei, né, proposta pelo Executivo,
está querendo, né, assim, evitar de gastar. Você já tem funcionário que pode realocar e fazer aquela função. Isso, eu entendo também que o dispositivo ele vai nessa direção. Não sei se esse vai ser o objetivo final, mas ele vai nessa direção. Dar uma mobilidade maior, o que na prática muitas vezes já acontece. Às vezes, numa emergência, uma urgência aí, pega o contratado de um setor, leva para o outro porque tem que resolver aquele problema. E o que está fazendo aí no dispositivo é dizer, olha, isso é possível sim, e não significa que o funcionário foi contratado para uma atividade que ele deve ficar, então, ele só vai fazer aquilo e em hipótese nenhuma ele vai poder fazer outra atividade. Abre a possibilidade de dar essa mobilidade maior aí no aproveitamento dessa mão de obra. Foi o que nós vimos agora, né, na pandemia, né? O município teve que contratar outras pessoas, né, para trabalhar nessas barreiras. Por quê? Porque a lei aqui não permitia. Então eu entendo isso aí. É que revogando esse artigo, pode utilizar funcionários que já estão contratados no município para, no caso excepcional, no caso de urgência, atender essa necessidade, né, de interesse público. Sim. Vamos dar continuidade aqui. Só que as pessoas entendam que a gente ainda vai, cada vereador leve essa cópia do projeto para casa e que analise, veja o que tem, né, o que tinha na outra lei, o que está sendo mudado, para que a gente chegue aqui na próxima reunião que a gente fizer, até mesmo com o executivo, com algumas pessoas que podem opinar para a gente ter um entendimento melhor, né, tenha mais clareza na hora de dar seu voto favorável ou seu voto contra, né, uma vez que a decisão aqui é individual de cada vereador. Vamos para o artigo. Já discutiu, foi fazer nomeado, designado. Vamos para o artigo 4º, né? O artigo 4º, ele modifica o artigo 10. O artigo 10 da lei número 862, de 6 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração e acréscimo, ou seja, vai alterar alguma coisa e acrescentar outras coisas que não tinha. Então eu vou ler o que fala o artigo 10 e depois eu vou ler o que está sendo mudado. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado no termo das leis serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 60 dias e assegurada a ampla defesa. Então a lei fala que as infrações disciplinares atribuídas ao contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância. Aqui eu tenho uma sindicância concluída no prazo de 60 dias, assegurada a ampla defesa, que o cara que for dispensado tem o direito de fazer a defesa. É o que fala anteriormente. Então, com essa mudança, o artigo 10 vai passar a vigorar o seguinte, se for aprovado. Ao pessoal contratado no termo dessa lei, serão aplicados, no que couber, as infrações disciplinares de sindicância e processo administrativo, instituída pela lei número municipal 1943 de 2012, que eu não tenho conhecimento com a lei. Então, o que acontece? Além das infrações disciplinares de sindicância, entra também o processo administrativo na hora de dispensar o funcionário contratado, instituída pela lei, só que essa lei, doutor, eu não tenho conhecimento da lei do 1943 de 2012. E nesse ponto aí, é o que a gente falou, há uma ampliação de direitos para o servidor contratado. Ele tinha antes uma possibilidade de sindicância. Sindicância é um processo de apuração muito célere, onde nem sempre é possível exercer a ampla defesa. Porque aí mesmo diz, olha, concluir em 60 dias. Processo administrativo em 60 dias, às vezes ele está iniciando ainda. Então os prazos de uma sindicância, eles são muito curtos para conseguir concluir em 60 dias. Já o processo administrativo, ele vai ofertar para esse contratado um arsenal de ferramentas muito mais amplo para esse profissional contratado poder se defender de uma eventual imputação de infração disciplinar. Então, no entendimento aqui, é que ele dá mais direito ao contratado de se defender na hora de ser dispensado, como a gente vê, quando acontece geralmente aí,
estou falando que seja de um lado ou seja de outro, mas sempre quando muda de prefeito, às vezes, como houve o caso do ano passado, houve uma eleição que não era a eleição normal, quem era contratado foi dispensado, todo mundo, foi feita nossas contratações. Então, isso dá um direito àquelas pessoas que estão trabalhando, uma segurança maior de se defender, quando o caso desse IBE acontecer. De se defender de um processo bem mais amplo. Um processo Porque bem o mais processo disciplinar ele vai estar então normatizado na legislação municipal, definindo de que forma deve ser a composição das comissões, qual é o prazo que tem que ser observado, quais são as ferramentas de defesa que podem ser utilizadas. Então, assim, muda muito, porque antes a pessoa pensava, eu vou fazer concurso público, porque para ser mandado embora eu terei a garantia de que só posso ser mandado embora com um processo administrativo complexo. E já o servidor contratado não tinha essa garantia. E essa legislação que está sendo proposta, ela diz, olha, o contratado também tem que ter essa ampla defesa absoluta. Não apenas a ampla defesa exercida em um curto período de sindicância. E a legislação municipal até faz uma diferenciação entre para quais infrações eu posso utilizar a sindicância e para quais infrações eu devo utilizar processo administrativo. Então, sempre que a infração puder levar a demissão, tem que ser processo administrativo. Quando aquela infração, a punição normal dela seja de advertência, pode ser sindicância, é uma coisa mais simples. Então, para demitir o servidor contratado com esse dispositivo, ele precisará enfrentar o processo administrativo e não digamos que ele vai ter que enfrentar, ele tem o direito de defesa dentro de um processo mais complexo. Isso significa que está dando poder de defesa ao contratado e dando direito a eles igual ao efetivo. Isso. Que antes o efetivo tinha e o contratado não. certo. Agora nós vamos para o quinto e último, né, artigo, e me gerou algumas dúvidas aqui. Sim, Deus, vereador. Doutor, também dá o direito, o executivo também, tipo, aconteceu de funcionários às vezes fazerem uma coisa errada e o executivo não poder punir porque não existe, também cabe também, né? Caso. Isso sim. Às vezes o servidor contratado, ele, por conta do vínculo, ele cometia alguma infração e a administração ficava sem saber o que fazer com ele. Aplica a sindicância, aplica um processo administrativo que não tem previsão em lei até agora, e com esse dispositivo agora está claro, olha, infração simples, sindicância, infração grave, processo administrativo. Obrigado. Vamos para o quinto, né? Pedir até o auxílio do doutor Messias aqui, que é meio duvidoso quando falar de parágrafos, incisos estranhos. Fica revogado os parágrafos 1 e 2 do artigo 12 da Lei 862 de 6 de junho de 2019. Eu acho que isso aqui vai falar da dispensa, né? E como seria o direito do cara que for dispensado. A parte que fala aqui é o contrato firmado de acordo com esta lei extingue-se sem direito a indenizações pelo término do prazo contratual por iniciativa do contratado. Você poderia falar? Nesse caso é o inciso 1 e 2. Agora, logo adiante, vai ter aí o parágrafo 1º. Tá. A extinção dos contratos, nos casos do inciso 1 e 2, serão comunicadas com antecedência de 30 dias. Isso aqui é o texto que estão querendo extinguir. Então, não precisa comunicar para... Aí a pausa aí é o seguinte: antes, para demitir o servidor contratado, bastava fazer o comunicado com 30 dias de antecedência. Isso, olha, está de aviso, vai ser demitido. Agora, o servidor contratado, ele não pode mais ser demitido dentro desse procedimento de 30 dias, porque ele tem direito à ampla defesa
do processo administrativo. Por isso que a proposta de extinguir, aliás, de revogar esse dispositivo, parágrafo 1º e parágrafo 2º, parece ter a intenção de ampliar esse direito de ampla defesa do servidor contratado. E o segundo é a extensão do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante decorrente com conveniência administrativa importará no pagamento ao contrato de indenização correspondente à metade do que lhe caberá referente ao restante do contrato. Se o cara fez o contrato até dezembro, foi dispensado em junho, eles vão calcular os 6 meses e ele tem a obrigação de receber 50% do valor. Na regra atual seria isso. Seria isso. E ele está extinguindo isso aí. E ele está extinguindo, e o entendimento que o município parece trazer é o de que seria oneroso para a administração, eventualmente contrata por um prazo determinado de 12 meses, a pessoa trabalha 1 mês e eventualmente tem esse contrato rescindido. Que paga a metade. Ela vai receber a metade do período que falta sem ter trabalhado. Então ela receberia aí a metade dos 11 meses sem trabalhar esses 5, 6 meses a mais. Se, no caso aqui, se a prefeitura dispensou, ele teve a chance de defender no processo administrativo, provou que ele estava errado, aí ele vai sair sem direito a nada. Ele sai sem direito. Ele sai quando tem direito apenas ao saldo do salário. Ele não vai ter esses direitos todos, porque no caso da dispensa justificada aí pelo processo administrativo, e além disso, porque o dispositivo do parágrafo 2º, senhor presidente, ele fala também da demissão por interesse da administração. E nessa demissão por interesse da administração, está então prevendo que a administração não vai ter mais custo para demitir. Muitas vezes a gestão fica com o servidor contratado, ainda que prestando um mau serviço à população, porque demitir vai sair mais caro. E isso acaba penalizando a própria população, que está recebendo um serviço de pior qualidade. E com a revogação do parágrafo 2º desse artigo 12, então há essa possibilidade de eventualmente demitir sem a necessidade de fazer essa indenização pela metade do período restante. Mas na lei que está em vigor, a pessoa terminou o contrato, não tem direito de receber indenização. E na lei que está sendo proposta, está revogando. Mas está revogando esses 2 parágrafos aqui, mas no caso também não está deixando claro que vai pagar. Mas não vai. Não, ele está tirando, não. Se você passou por um processo de sindicância, você passou por um processo administrativo e comprovou que realmente você tem que sair, você vai sair sem direito a nada. Não, por exemplo, eu falo assim, a lei anterior aqui está falando assim, ó, o contrato firmado de acordo com esta lei extinguirá sem direito a indenizações. Isso, o primeiro inciso, pelo término do prazo contratual, ou seja, a pessoa se cumpriu todo, então não tem, recebeu o quê, né? Sim. Mas você estava discutindo era o segundo lá embaixo, não? Não, nós estamos aqui no artigo 12. É o último. O artigo 12. Está revogando, está O tirando. artigo 5º da lei agora está revogando o parágrafo 1º e 2º do artigo 12 da lei em vigor. Então o artigo 12 está dizendo sobre isso aí, sobre indenização. Vai ser extinguida a indenização. Porque ele vai ser dispensado por justa causa, que ele vai ter a chance de Na lei antiga, fala que ele não tem direito, né, doutor? Pelo prazo contratual e por iniciativa do contratado, que no caso é a prefeitura. Está tirando esse lá embaixo, só ir lá. A extinção do contrato por iniciativa do órgão, olha isso. Você estava lendo lá de cima. Olha de baixo. Tirando o direito de na anterior tinha direito. Eu pagaria a metade. Agora Então, no caso, se revogar os dois, Não vai sair, não vai se fazer, você vai ter direito a defender. Se ela perdeu o direito de defesa dela, aí tinha uma história. Ô gente, vamos, mais algum vereador tem alguma coisa para falar para a gente finalizar essa questão desse projeto aqui? Aí, inclusive, eu vou pedir, dá 2 minutos para a gente poder tomar água, já doutor, porque o outro, ainda não tive analisado ele, eu acho que é menos complexo, né?
dá para a gente poder definir aqui hoje mais simples para poder voltar na próxima reunião. Relacionado a esse projeto que nós discutimos aqui, do servidor contratado, a gente vai aprofundar mais dele. Peço aos vereadores que estudem melhor em casa, com mais calma, com mais tranquilidade, que a gente vai estar convocando outras pessoas para poder estar falando. Vamos convocar o executivo, uma vez que não é em caráter de urgência, a gente tem um prazo para a gente poder tomar as duas melhores decisões. Então, esse projeto aqui, no vereadora Fabiana. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar as comissões. Estamos na terceira reunião de comissão referente a este projeto, não é isso? E eu creio que devemos observar que o artigo 2º, 3º, 4º, eles foram bem explanados. Eu creio que esses artigos dá para a gente manter esse projeto tranquilamente. Apenas o 5º que gerou uma dúvida, porque vai revogar o parágrafo 1º e 2º da lei, do artigo 12 da lei 862. Eu creio que o que a comissão deverá aprofundar mesmo é no artigo 1º, ao meu ponto de vista. O restante ele está agregando, ele está dando mais valorização ao servidor contratado ou pelo processo seletivo, está agregando aqui direitos que eles não tinham e que irá ter a partir desta nova lei. Eu vejo que a comissão está aí com dúvida no artigo 1º e merece sim, tá, dar uma atenção melhor a esse artigo, mas os outros eu creio que já está um alcance de entendimento a todos os vereadores. Já muito obrigada. Fabiana, nós que agradecemos. E só deixando bem claro, como eu falei, que o projeto, ele em si ao todo, ele dá direito de contratar sem o processo seletivo, que é o que acontece normalmente. Para que essas pessoas encaixem certinho aí, ele teria que ser aprovado só através do processo seletivo, como já tem a lei antiga que já fala, está dando direito ao prefeito de fazer contratações sem passar pelo processo seletivo. Por isso que é um projeto que é cabível de um estudo maior, de um esclarecimento maior, de ouvir todas as pessoas, principalmente os envolvidos, que isso aqui vai envolver toda a população. Quem está lá dentro quer que não tenha um processo seletivo, quem está lá fora quer que tenha um processo seletivo para que elas tenham oportunidade de entrar também. Tá? Então a gente vai encerrar essa reunião aqui agora, dá um tempo de uns 2 minutos, só para a gente tomar um pouco de água, para a gente entrar em debate do outro, o outro é curto, que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum para que já seja votada na próxima eleição. Então essa está encerrada, esse aqui.